Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Alexandre Sugimoto e vou ministrar para vocês a disciplina de álgebra linear. Estou gravando aqui agora umas dicas, para a realização do mapa de 2023 dessa disciplina álgebra linear. Então, o mapa consiste em vocês basicamente calcular um determinante e a matriz associada a esse determinante depende do seu RA e também resolver um sistema. E eu gostaria que vocês utilizassem também, da mesma forma, os dados do seu RA. Então eu vou ler aqui o enunciado. Então, dado o sistema x mais y mais igual a 1, ax menos by mais cz igual a d, e x mais my menos mz igual a 0. Tá? Então, a, b, c e d são os coeficientes, são os 4 últimos algarismos do seu registro acadêmico, do seu RA. Tá? E daí, atribua valores inteiros n e m, mn, nesse sistema, de modo que o determinante da matriz m, da matriz dos coeficientes, seja diferente de zero e calcule seu determinante. Então, vocês têm que apresentar o cálculo. Então, aqui está a matriz m, matriz dos coeficientes, formado pelos coeficientes desse sistema que está aqui. Então, a, o, b e c depende do seu RA e mn vocês podem chutar valores, claro, vamos pegar valores inteiros, e simples, E depois, escolhidos os valores de mn na atividade anterior, resolva o sistema de equações abaixo, certo? Vamos lá, então. Então, temos aqui, eu tenho um RA aqui, então, suponha que seu RA, claro, cada um tem seu RA, então, eu tenho um RA 18, 16, 0, 5, 4, 5, eu vou usar os 4 últimos algarismos desse RA para montar o meu sistema, tá? Então, aqui 0, 5, 4, 5, estão os 4 últimos algarismos, esses são A, B, C e D, e daí a gente substitui aqui. Então, na matriz, no lugar do A, do B e C, vou pôr 0, 5 e 4. Então, 0, 5 e 4 no lugar dessa matriz. Então, está aqui. M é essa matriz aqui. Certo? Então, o A, o B e o C. E o Dzinho a gente vai usar só no sistema. E agora eu tenho que atribuir valores para MN. Quais valores para MN? Pessoal, vocês vão chutar um valor para M e para N e calcular o determinante. Eu quero que esses valores do MN garantam que o determinante é diferente de zero. Tá? Então, eu estou chutando, pegando m de Maria igual a 1 e n de Navio igual a 0, e vou substituir. Se eu conseguir que o determinante dá diferente de 0, beleza, então eu vou usar esses dois valores para m e n. Vocês podem utilizar o que vocês acharem melhor. Então, mas tem que ser diferente de 0. Então, vamos lá. Então, tome m igual a 1 e n igual a 0, e vamos substituir aqui no lugar do m e do n, e vamos tentar, vamos verificar se realmente o determinante dá diferente de 0. Se der diferente de zero, beleza, chutei certo. Então agora eu tenho aqui eu estou utilizando a regra de desenvolvimento de Laplace. Vocês podem usar Sarri do jeito que vocês acharem melhor. Eu vou explicar de onde é que sai isso aqui. Então vamos lá. Como é que funciona a técnica de Laplace? Você pega o primeiro número, eu fixei a primeira linha, poderia fixar uma coluna, qualquer linha. Eu fixei a primeira linha porque só tem número 1. Então 1 que multiplica. Multiplica o quê? Então, o determinante de uma submatriz. Então, como eu peguei o número 1, fixei essa linha aqui, então vou pegar 1 e vou excluir tanto a linha quanto a coluna referente a 1. Sobra esse bloquinho aqui. Então, esse bloquinho é o que vai compor aqui a minha outra parte, que é um determinantezinho de uma matriz menor, de ordem 2 por 2. Bom, agora eu vou para o próximo número, que é o 1 aqui. Então, é menos, que a fórmula é negativa, o primeiro não troca e o segundo troca o sinal. Então, aqui eu coloquei menos da fórmula e o 1 que está aqui. E daí eu vou excluir a primeira linha e a segunda coluna, sobrando o que está ali para fora. 0, 1 e 4 e 0. Certo? Então, o que sobra 0, 1, 4 e 0 é a outra matriz menorzinha, que eu vou calcular o determinante multiplicando por 1. E por fim, eu vou pegar o terceiro e último termo da minha primeira linha. Então, eu vou pegar o 1 aqui e vou excluir esses números da primeira linha da terceira coluna, restando o quê? Esse bloco menor, que é o 0, menos 5, 1 e 1, que é o determinante da submatriz que eu vou calcular também para calcular o determinante da matriz de ordem 3 por 3. Joia? Bom, então o determinante de M é igual aqui. Agora eu vou fazer aqui, multiplicar cruzado. Diagonal principal menos diagonal secundária. Então vai ficar 1 que multiplica. Menos 5 vezes 0, menos 4 vezes 1. Da mesma forma nesse segundo bloco. Então eu baixo menos 1 e multiplico. 0 vezes 0, menos 1 vezes 4. E por último, o último número 1 aqui, então 1 que multiplica 0 vezes 1 menos 5 vezes 1, ou 1 vezes menos 5, certo?
Agora a gente vai fazer a continha aqui dentro. Então, menos 5 vezes 0, menos 4, vai dar menos 4 aqui dentro. Da mesma forma aqui, então vai ficar menos 1 que multiplica. 0 vezes 0 vai dar 0, menos 4 de novo. Então, menos 1 vezes menos 4. E falta esse aqui. Então, 1 vezes 0 vai dar 0, menos com menos vai dar mais 5. 1 vezes 5 aqui. Então, menos com menos vai dar mais 1 vezes 5. Bom, agora é só eliminar os parênteses aqui e somar isso aqui. Então, vai dar o quê? Vamos fazer as continhas aqui. Menos 4, menos com menos vai dar mais 4. Então, aqui vai cancelar, só vai sobrar o número 5 aqui. Tá? Menos 4 com 4 cancela. Portanto, o determinante é igual a 5. Beleza. E eu queria, então, aqueles valores que eu chutei para m igual a 1 e n igual a 0 estão válidos. Realmente deu um determinante diferente de 0. Então, diferente de 0, beleza. Então, tome esses dois valores que eu consigo, garanto que o determinante dá diferente de 0. E esses valores de m e de n a gente vai utilizar no item 2, certo? Então vamos lá. Então, escolhidos os valores de m e n da atividade anterior, resolva o sistema de equações, certo? Então a gente tem o azinho, o bzinho, o czinho e o dzinho, depende do nosso RA, do seu RA. Neste caso aqui eu estou usando este RA. Então aqui, o azinho vale 0. O bzinho vale 5, o czinho vale 4 e o dzinho vale 5. Os 4 últimos algoritmos do RA. E o n, eu chutei m igual a 1 e n igual a 0. Realmente o determinante deu diferente de 0, então eu vou usar esses 4, 5, 6 números aqui para montar o sistema de equações aqui. Então aqui os termos do meu RA vai compor a segunda equação, a segunda linha, e o m e o n compõem a terceira equação, 1 vezes y e 0 vezes z. E daí, simplificando um pouquinho, porque eu tenho um 0x e um 0z aqui, então vai sumir algumas coisinhas aqui, certo? Então, o meu objetivo agora é resolver esse sistema formado por 3 equações e 3 incógnitas. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, só para a gente lembrar aqui, da onde saíram esses números? Saíram daqui. Então, 1x mais 1y mais 1z igual a 1. Está aqui, essa é a matriz ampliada. Segunda linha, 0x menos 5y mais 4z igual a 5. Então, está a segunda linha aqui. E, por último, 1x mais 1y mais 0z igual a 0. Então, aqui está a minha matriz ampliada e eu vou resolver esse sistema com auxílio da matriz ampliada. Beleza? Então, pessoal, isso aqui é uma prática. Vocês vão ter que fazer vários exemplos, exercícios, tá? Para conseguir entender como é que funciona o processo de escalonamento. Então, veja bem, eu tenho o número 1 aqui e abaixo dele eu tenho 0 e só que eu tenho outro número 1. Tá? Então, o primeiro número é 1, beleza, só que abaixo dele só pode ter 0. Então, eu vou sumir com esse terceiro, número 1 que está aqui na terceira linha. Tudo bem? E como que eu faço isso? Basta multiplicar a primeira linha por menos 1 e somar com a terceira. Tá? E o resultado eu coloco na terceira linha. Tudo bem? Então, eu repeti as duas primeiras linhas. Vou multiplicar agora a primeira linha por menos 1 e somar com a terceira. O resultado eu vou pôr aqui na terceira linha. Tá? Por que por menos 1? Porque menos 1 vezes 1 vai dar menos 1, somo com 1, 0. O objetivo é zerar aqui. Certo? Então, multipliquei a terceira linha, ela é quem? É o resultado de menos 1 vezes L1, que é a linha 1, mais L3, que dá menos 1 com mais 1, vai zerar aqui. Certo? Então, tá aqui. Então, aqui eu tenho 1 e abaixo dele só tem 0, então já está resolvido. Agora eu tenho que olhar para a segunda linha. Então, ó, eu tenho primeira linha, o número 1, beleza, abaixo só tem 0, agora eu vou para a segunda linha. O primeiro número não nulo não tem que ser 1, aqui está menos 5, então eu tenho que fazer esse menos 5 virar 1. Como que eu faço para o menos 5 virar 1? Divido por menos 5, então eu vou dividir todos os termos da segunda linha por menos 5, ou multiplicar por menos 1/5. Então, eu vou dividir todo mundo por menos 5, menos com menos vai dar mais, 5 por 5 vai dar 1. Tá? O objetivo é tornar esse número igual a 1. Beleza? Então, dividindo... Aqui eu não dividi porque é 0, então não precisava, né? Então, dividindo todo mundo por menos 5 na segunda linha. Claro que eu tenho que fazer isso com todo mundo. Faltou aqui o 0, mas é que 0 dividido por menos 5 vai dar 0. Então, quem que é essa nova linha? L2, a nova linha é L2 dividido por menos 5. Tudo bem? Então, aqui menos com menos vai dar mais, 5 por 5 vai dar 1. E os demais aqui vai ficar menos 4/5, mais com menos vai dar menos, 5 por 5 vai dar 1. Então, tem aqui a segunda linha, beleza.
Então, primeiro número da primeira linha é 1, abaixo só tem 0, olho para a segunda linha. Eu tenho o primeiro número não nulo é 1, perfeito. Acima e abaixo só pode ter 0. Opa, tem o número 1 aqui. Então eu vou sumir com esse 1 aqui. E como que eu faço para sumir com esse número 1? Multiplico a segunda linha por menos 1 e somo com a primeira e coloco o resultado para a nova linha 1, cujo zero vai aparecer aqui. Então eu vou reescrever essa matriz, as duas linhas, certo? Escrevi a segunda e a terceira linha. E a primeira linha vai ser o resultado da multiplicação da segunda linha por menos 1 e somado com a primeira, aí eu coloco o resultado aqui. Joia? Então, a minha nova linha 1, ela é resultado de menos 1 vezes L2 e depois eu somei com a L1, o resultado eu coloquei aqui. Beleza? Então, veja bem, agora eu tenho o número 1, bom, primeiro aqui, ó, 1, abaixo só tem 0, vou para a segunda linha, o primeiro número não nulo é 1, perfeito, acima é 0 e abaixo é 0, fechou a segunda linha. Vamos para a terceira linha. Olhando a terceira linha, tem 0, 0 e menos 1. Eita, professor, tinha que ser 1. Como que eu faço para esse menos 1 virar 1? Multiplico por menos 1. Então, a terceira linha, para eu transformar esse primeiro número não nulo em 1, eu multiplico por menos 1. Então, vou multiplicar a terceira linha por menos 1 para ele virar 1. Certo? Então, escrevi as duas primeiras linhas que já estão ok. Vou escrever agora, por último, a terceira linha. Então, 0, 0, multiplicando por menos 1, vai ficar menos 1, ou mais 1 e mais 1. Então, a terceira linha é o resultado da própria terceira linha multiplicada por menos 1. Beleza? Então, olha aqui agora. Primeiro número é 1, abaixo só tem 0, vou para a segunda linha. Primeiro número não nulo é 1, acima e abaixo é 0, perfeito. Vamos para a terceira linha. 0, 0, 1. Opa, beleza. Mas abaixo não tem ninguém, mas acima só poderia ter 0. Opa, eu tenho 9 quintos e 4 quintos negativo. Então, eu vou sumir com 9 quintos, ou 4 quintos, qual você quiser, né? Eu vou sumir primeiro com 9 quintos. Então, o objetivo é sumir com esse 9 quintos. Como que eu faço para sumir com 9 quintos? Multiplico a terceira por menos 9 quintos e somo com a primeira. Então, eu vou repetir agora as duas segundas linhas. Opa! Aqui eu vou sumir com esse 9 quintos. Então, repetir as duas, a segunda e a terceira linha. Vou multiplicar agora a terceira linha por 9 quintos negativo e somar com a primeira e pôr o resultado aqui. Beleza? Então, a nova linha 1 é o resultado de 9 quintos negativo vezes L3, linha 3, e depois eu somei com a linha 1, e o resultado eu coloquei aqui. Joia? Beleza? Então vamos ver. Olha, primeiro número é 1, abaixo só tem 0, segunda linha, primeiro número não nulo é 1, acima e abaixo é 0, vou para a terceira linha, opa, primeiro número não nulo é 1, perfeito, e acima, opa, aqui é 0, mas eu tenho 4 quintos aqui. Como que eu faço para sumir com esses 4 quintos? Eu vou multiplicar a terceira linha por 4 quintos e somar com a segunda. E o resultado eu vou por aqui. Então, aqui eu escrevo a primeira linha e a terceira linha. Agora, eu vou multiplicar a terceira por mais 4 quintos e somar com a segunda. E o resultado eu coloco aqui. Logo, a terceira linha agora apareceu um 0 aqui. Então, quem que é L2? L2 é o resultado de 4 quintos vezes a terceira linha, depois eu somei com a L2 e o resultado eu coloquei aqui, certo? Então vamos lá. Então veja bem, o primeiro número não nulo da primeira linha é 1, abaixo só tem 0, beleza, não tem ninguém acima, não precisa nem olhar. Segunda linha, primeiro número não nulo é 1, perfeito, acima é 0 e abaixo é 0, perfeito. Vou para a terceira linha. Primeiro número não nulo é 1 e acima só tem 0. Então, não tem mais 4 linhas, só tem 3 linhas, então acabou. Então, já está escalonada. Certo? Agora, a gente tem que saber o posto da matriz ampliada e dos coeficientes. Então, o posto da matriz ampliada é a quantidade de linhas não nulas. Então, aqui todas as linhas são não nulas. Nula seria se todos fossem 0, todos os termos da linha fossem 0. Mas, no caso aqui, as 3 linhas são não nulas, então eu tenho 3 linhas não nulas, que é o posto da matriz ampliada. Agora eu vou olhar para a matriz menor. Então, o posto da matriz dos coeficientes. Quantas linhas não nulas eu tenho aqui? A primeira é não nula, a segunda é não nula, a terceira também é não nula. Então, o posto da matriz dos coeficientes é igual a 3. Eu tenho 3 linhas não nulas também. Então, tanto a matriz ampliada quanto a matriz dos coeficientes, ambas têm 3 linhas não nulas. Então, como PA é igual a PC, logo, nós temos um sistema possível e determinado, portanto, tem uma única solução, tá?
E agora eu vou fazer o processo inverso, vou pegar essa matriz ampliada e vou montar um sistema que vai ficar 1 vezes x igual a 1 quinto, 1 vezes y igual a menos 1 quinto e 1 vezes z igual a 1. Portanto, então, reescrevendo o sistema, como aqui eu tenho um monte de zeros, some com o y e z, some com o x e o z e some com o x e o y. Então, resulta que o conjunto solução é x igual a 1 quinto, y igual a menos 1 quinto e z igual a 1. Portanto, o conjunto solução do meu sistema é 1 quinto, menos 1 quinto e 1. Certo, pessoal? Então, aqui a gente terminou um exemplo de como realizar o mapa de vocês, tá? E agora eu vou apelar aqui para o GeoGebra, tá? Então, já está feito, mas se alguém quiser acompanhar o restante desta aulinha aqui, mini aula aqui, vocês vão ver que é bem bacana. Eu tenho uma colinha aqui já ao meu lado, com os coeficientes do sistema. Então eu vou dar uma dica para vocês como utilizar o GeoGebra no auxílio dos estudos da álgebra linear. Então eu abri meu GeoGebra aqui, eu vou tentar deixar ele, vamos lá, abrir um pouquinho mais. Então vamos lá, eu vou criar uma matriz, tá? Então eu quando faço minhas atividades, eu sempre apelo para o GeoGebra e vou colocar aqui aquela matriz que nós utilizamos, tanto ampliada quanto a dos coeficientes, estou colocando os coeficientes aqui, tá? Então, menos 5, 4 e 5. Aí eu tinha chutado m igual a 1 aqui e o n de navio igual a 0 e o resultado aqui era igual a 0. Então, eu estou utilizando aqui isso aqui. Agora eu vou montar então a matriz dos coeficientes. Então, eu clico na primeira, aperto Shift e clico lá, eu vou com a setinha ou clico no último termo da matriz dos coeficientes. Venho aqui, clico em matriz, ele vai dar o nome de M1, M de Maria, pronto, tem a matriz dos coeficientes. Agora eu vou criar a matriz ampliada, clico aqui, Shift, clico no último, venho aqui, clico em matriz, ele vai me dar a M2, criar, joia. Então eu já tenho duas matrizes. Então olha só, apelação, hein? Determinante da matriz M1 é igual a 5. E agora, o que a gente precisa? Matriz escalonada. Matriz escalonada, aqui já aparece. Da M2. Opa. Matriz M2. M2. Vou dar um Enter. Tá aqui a matriz M2. Lá tinha dado 1 quinto e menos 1 quinto. Então, vamos fazer assim. Vou exibir aqui a janela K do cálculo simbólico. Olha que legal. Então, vou fazer a mesma coisa, operação aqui, matriz escalonada. Então, vou pôr M de Maria número 2, que é a matriz ampliada, e vou dar um Enter. Olha que bonitinho. Então, o meu cálculo simbólico, ele mostra em forma de fração. Isso é bem bacana, né? Bom, o que a gente pode fazer mais aqui? Eu vou mostrar a interpretação geométrica desse sistema. Então, vou exibir aqui a janela 3D. Vamos ver se ela carrega aqui. Eu vou fechar aqui, eu não preciso mais dessa planilha aqui. Então, eu vou definir três equações aqui. Então, equação era 1x mais 1y mais z igual a 1. Vou dar um Enter. Ele é uma equação de um plano, tá escondidinho aqui. A equação 2 do nosso sistema era 0x, então 0x mais menos 5y mais 4z igual a 5. Deixa eu só olhar minha colinha para ver se eu não estou digitando errado. Beleza? Então, acho que é outro plano. E a equação 3 era 1x, então x mais 1y mais 0z igual a 0. Vou dar um Enter aqui. Pronto. Não dá para ver muito bem, mas eu tenho aqui três planos, tá certo? E resolver aquele sistema equivale a obter a interseção desses planos. Mas antes disso, vamos usar aqui o GeoGebra aqui. Para vincular o x, essas incógnitas, eu tenho que então criar um sistema. Então, eu vou chamar aqui de L de lista de equações, tá? L igual, ou seja, uma lista formada por EQ1, que está aqui, EQ2 e EQ3. EQ1, EQ2, ele nomeia dessa forma, e EQ3. Então, essa é a lista, a hora que eu criar uma lista desses EQ1, 2 e 3, então agora sim eu tenho um sistema, então eu posso resolver esse sistema aqui. Então, é um único conjunto formado por três equações, um sistema de equações.
E agora eu vou escrever aqui soluções. Então, soluções de quem? Do meu conjunto, da minha lista L. Tá? Então, vou dar um Enter. Pronto, aqui está o M4, que é essa lista 1/5, menos 1/5 e 1, que era a solução do nosso sistema. Tá? Tudo bem? E agora vamos pegar, obter as interseções aqui. Vamos ver que legal que é. Então, vou escrever, o GeoGebra ele só faz interseção entre dois objetos, não consegue fazer de 3. Então, eu vou fazer primeiro a interseção entre o objeto 1, que é EQ1, e EQ2. Então, ele vai resultar numa reta. Então, está aqui uma retinha, toda pontilhadinha, não sei se vocês conseguem ver, mas eu tenho uma reta aqui, que é a interseção dos dois primeiros planos. E agora eu vou fazer a interseção desta reta com o terceiro e último plano. Então, interseção entre o objeto F de faca, que é a reta, e EQ3, EQ3 que eu não usei ainda. Eu vou dar um Enter aqui. Pronto, apareceu aqui embaixo, ele em forma de decimal, né? 0,2, que na verdade é 1/5, menos 0,2, que é menos 1/5, e 1. E eu vou pintar ele de amarelo, que eu acho que amarelo talvez ajude a gente a visualizar a interseção desses três planinhos que estão aqui. Vamos ver se a gente tem sorte aqui e para visualizar aqui. Tá ali o pontinho, um pontinho A, que é a interseção dos três planos. Beleza, pessoal? Então fica aí a dica para vocês. Álgebra linear junto com GeoGebra vai ajudar bastante os senhores na hora de estudar, quando tiver até x, y, z. Claro, se aparecer uma quarta incógnita, daí a gente perde a visualização gráfica. Belezinha, pessoal? Então, espero que vocês façam esse mapa. Eu acho que está bem tranquilo. Ele envolve praticamente toda a teoria, né, que é resolver sistema. A álgebra linear é basicamente resolver sistema, né, depois fazer algumas aplicações. Joinha, pessoal? Então, um abraço a todos. Fiquem com Deus, estejam bem e nos vemos por aí.